E como vimos anteriormente, nossa gata acabou tomando iniciativa e dando aquele beijão no ML, pegando todos de surpresa com isso. Na manhã seguinte, Soo-jang vai trabalhar e após chegar no local, acaba conversando com sua colega de trabalho e pergunta como havia sido o funeral de seu pai e se a mulher estava bem. Ouvindo isso, Soo apenas agradece pela preocupação e em seguida a sua superior pede desculpas por ter chamado a gata de John para trabalhar em um momento como aquele e diz que tem havido muita coisa para fazer ultimamente. Mais tarde, Soo-jang se encontra com John em um café longe do trabalho e nessa ocasião o casal acaba conversando sobre o serviço e John pergunta se a moça estava bem. Nessa hora, Soo apenas responde que não, mas que graças ao trabalho estava mantendo sua mente ocupada. Após dizer isso, a garota comenta que quando o projeto chegar ao final, ela gostaria de tirar algumas férias e fazer algumas viagens, já que, segundo ela, não faz isso há um bom tempo. A mulher mal começou a trabalhar e já quer férias. Ouvindo isso, John diz para o casal ir junto. Nessa hora, Soo-jang fica corada e resolve brincar um pouquinho com o rapaz, falando que ele estava bastante assanhadinho por propor algo assim. E eu quase me acabo de rir, com o coitado ficando todo enrolado depois dessa situação. Vendo isso, Soo muda de assunto rapidamente e comenta não se importar que o casal vá junto em uma viagem, mas chega à conclusão que isso seria bastante difícil, já que ambos iriam ter que tirar uma folga no trabalho ao mesmo tempo. Ouvindo as preocupações de sua gata, John, com bastante tranquilidade, responde que isso seria possível sim, se em vez de uma viagem de férias, eles fossem em uma lua de mel. Meu amigo, o chefe iludido não tá pra brincadeira não. E como você já deve ter imaginado, isso pega Soo-jang de surpresa e a moça fica sem reação. Após um pequeno momento de silêncio, John mete a mão em seu paletó e retira uma caixinha de aliança, enquanto Ji já está carregando aquilo há um bom tempo e ainda não tinha feito nada, pois não havia conseguido uma boa oportunidade. E que mesmo o momento não sendo dos melhores, ele iria fazer isso. Ouvindo isso, a garota diz que o rapaz não precisava se preocupar com o que havia acontecido com seu pai, já que a partir de agora ela iria viver sua vida como queria. Em seguida, John, que estava conseguindo deixar o momento com um clima bastante romântico e misterioso, estraga tudo ao comentar que não havia comprado aquele anel para sua nova gata e por esse motivo poderia ser simples e pergunta se estava tudo bem. O maluco, na minha opinião, estragou totalmente o clima com esse comentário. Mas, para minha surpresa, a garota fala que isso não era importante, já que o que importava era que John estava oferecendo ele para ela agora. Nessa hora, o rapaz disse que tinha comprado aquilo às pressas e por esse motivo ele poderia não ser bonito e pergunta se a mulher gostaria de se casar com ele. Ouvindo isso, Soo-jang começa a chorar enquanto olhava para o anel em seu dedo e diz que sim. Após aceitar o pedido, o casal continua e John deixa escapar que seus pais gostariam de conhecer sua gata. Mas Soo inventa que estava ocupado no momento por causa do trabalho e eles poderiam fazer isso uma outra hora. E com isso, o tópico da conversa muda e os dois acabam discutindo sobre o trabalho e como a empresa estava tendo vários novos projetos por causa que estavam expandindo sua gama de produtos. E Soo acaba fazendo um pequeno comentário sobre isso. Em seguida, John pede desculpas pelo que estava acontecendo, mas a garota fala que ele não deveria se preocupar, já que ela estava bem. No final, os dois chegam à conclusão que o grupo responsável pelos novos projetos ficariam bem, desde que a empresa contratasse mais algumas pessoas. E eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Eu esperava muito mais emoção em um pedido de casamento. Do nada, o tópico da conversa mudou e os dois começaram a discutir sobre o trabalho. Mais tarde, uma das figurinhas que também trabalhava como design da empresa acaba mostrando um novo projeto que havia visto em uma página para os outros do grupo e Soo diz que aquele era um ótimo trabalho e resolve entrar em contato com a pessoa que fez. E como você já deve ter imaginado, o criador daquilo era Tae-sun, e ao ver a mensagem fica se perguntando se aquela não era a empresa que Sora trabalhava. E após pensar um pouquinho, o rapaz resolve aceitar e se encontrar com a pessoa que mandou a mensagem. E finalmente tiraremos a dúvida se esses dois realmente se conhecem ou não. Já no local, Tae-sun é chamado por uma figurante, então o rapaz vai até a mesa e nessa hora Soo-jang aparece e os dois acabam se encarando
separando por um tempo. Pouco tempo depois, as duas mulheres acabam dando seu cartão de visita enquanto se apresentam para o rapaz e Mon comenta que ele não tinha nenhum para dar, já que havia saído de seu último trabalho. Então Su fala que isso não era um problema e pergunta de onde tinha vindo o nome da página do rapaz, e apenas responde que seu último nome era Mon. Ao ouvir isso, Sujang pergunta qual era o nome completo do ML, que responde se chamar Mon Tae-sun, e após falar seu nome, nosso garoto começa a lembrar de seu passado sombrio. Nessa hora, o autor resolve finalmente nos mostrar o que realmente aconteceu quando o nosso major foi acusado e acabamos embarcando no passado de Tae-sun. E como você já deve ter imaginado, os dois realmente se conhecem e isso aconteceu durante a faculdade. Nessa época, Mon acaba se tornando amigo da garota que havia sido transferida para o mesmo departamento da faculdade que o dele. Mas com o decorrer do tempo, os dois amigos acabaram se tornando ainda mais próximos. Então, um belo dia, apareceu uma atividade interessante de casais valendo um certo prêmio e Mon acabou sendo arrastado por Sujang para participar. Nessa hora, os dois acabam chamando bastante atenção e recebendo vários comentários sobre como os dois fariam um casal bastante perfeito. E com o decorrer da prova, Mon mostrou ser bastante forte e isso chamou ainda mais atenção. E ainda nas atividades de casal, rolou uma queimada de casal onde o rapaz tinha que proteger a garota e Tae-sun fez isso impecavelmente, deixando Su bastante admirado. No final, os dois acabaram ganhando o prêmio, deixando todos maravilhados, enquanto comentavam sobre como eles deveriam namorar. E como você já deve ter imaginado, esse foi o início da relação dos dois, já que após esse acontecimento, Tae-sun acabou convidando Sujang para sair. E como todo relacionamento, no início, a relação dos dois foi uma maravilha e eles se tornaram o casal destaque da faculdade. Mas, como nem tudo são flores, um belo dia, um professor acabou reclamando sobre um certo design e após comentar que aquilo era bastante único, mandou Tae-sun refazê-lo, já que o estilo era igual ao que o rapaz sempre usava. Mas, na verdade, quem havia feito isso foi Sujang e a garota ficou bastante triste quando Mon falou o que havia acontecido. E percebendo isso, o ML tentou confortar a moça, dizendo que algum dia ela iria conseguir seu próprio estilo e que ela havia feito aquilo inconscientemente, já que ambos passavam muito tempo juntos. Mas as coisas acabaram não melhorando e se complicando ainda mais, fazendo Sujang ser repreendida mais tarde por seu trabalho mal feito. E Tae-sun teve que novamente confortá-la, enquanto ela dizia que queria voltar a seu estilo habitual, mas não sabia como fazer isso. E mesmo com a relação do casal parecendo ter se tornado ainda mais forte por causa de todas as situações que ocorreram, após se formarem, cada um seguiu seu caminho e Mon ficou tentando se encontrar com sua gata, mas a senhorita apenas dizia que estava ocupada com o trabalho. E por causa disso, os dois acabavam brigando bastante e chegaram até mesmo a cogitar uma separação. Mas no final, acabaram voltando a ficar juntos e foram prestar serviço na mesma empresa após aparecer uma vaga de emprego onde Sujang trabalhava. E com isso, nosso major achou que tudo iria ficar bem. Só que as coisas tomaram um rumo totalmente diferente do que ele imaginava, já que Su não conseguiu esconder seus ciúmes quando os projetos de Tae-sun começaram a ser escolhidos no lugar do seu. E enquanto o rapaz tentava acertar as coisas com sua gata, os dois acabaram sendo pegos no flagra enquanto se beijavam. E os boatos dele estar mexendo com a senhorita começaram a circular na empresa e as portas começaram a se fechar para o ML. E então chegamos ao momento aonde estamos agora. E como você já deve ter imaginado, após lembrar do que aconteceu por causa da ratazana, Mon recusa o trabalho e mesmo com a outra mulher insistindo, o rapaz inventa uma desculpa esfarrapada e vai embora. Nessa hora, Sujang acaba imaginando que se o grupo de design não cumprisse o prazo para a entrega do projeto, John talvez pudesse ficar decepcionado e acabasse largando ela. E preocupada com isso, a mulher pede para a outra figurante na frente e diz que ela iria tomar conta disso e vai atrás de Tae-sun, que ignora totalmente Su enquanto ela chamava seu nome. Mas como isso estava recebendo mais atenção do que deveria, Mon resolve parar e ouvir a garota e aproveita para falar algumas coisas para ela. E com um clima bastante tenso, a gata de John pede desculpas enquanto fala que sabia que o que havia
havia feito era errado, e ao ouvir isso, Mon fica bastante irritado e se vira para falar que a garota não tinha nenhuma vergonha na cara. E eu nem vou dizer que eu sempre falei que essa garota era bastante cínica. Já à noite, o ML se encontra com nossa deusa magnífica e ela pergunta como tinha sido a entrevista de emprego e após ouvir a resposta do homem, Sora acaba pulando em seus braços bastante feliz. E os dois acabam conversando sobre essa nova oportunidade que o rapaz havia conseguido. Nessa mesma ocasião, Lin acaba comentando que a pior parte disso seria que ela teria que voltar a comer cereais no café da manhã. Mas nosso deus grego revela que ele não iria precisar ir todo dia para a empresa. Após isso, o casal Maravilha acaba se beijando e resolve fazer uma festinha para comemorar o acontecimento. Mais tarde, Taesun acorda e acaba lembrando de alguns momentos de seu passado e podemos perceber que Sujang é uma completa duas caras. E o coitado sofreu bastante por causa do relacionamento dos dois, já que a mulher não se preocupou em esclarecer o mal-entendido e ainda era bastante rude com o coitado em casa. E eu ainda não acredito que o ML gostou de alguém assim. Eu não preciso nem falar que eu prefiro nossa deusa magnífica. Não tem nem comparação. Nessa mesma ocasião, acabamos descobrindo o resto da conversa que o rapaz teve à tarde com a serpente. E após a garota comentar o que não devia, Taesun ficou bastante irritado e acabou gritando com ela, mas Sujang, que é bastante cara de pau, falou que dessa vez ela estava tentando fazer a coisa certa. Mas sabemos que sua real preocupação não é essa. Nessa hora, o ML segue seu caminho e a Ratazana tenta desesperadamente conseguir fazer o rapaz ajudar ela e trabalhar para a mesma empresa. E percebendo que o rapaz não iria mudar de ideia, Sujang volta a dizer que queria apenas ajudar ele e inventa um monte de desculpas sobre como Mon havia batalhado por muito tempo e não tinha conseguido nada. E acaba apelando para o lado sentimental do coitado e ouvindo aquilo, Taesun acaba parando e começa a ter um conflito interno e aproveitando isso, a garota se aproxima do rapaz e segura na manga de sua camiseta e comenta que mesmo Taesun não se sentindo confortável com aquilo, ele deveria deixar o passado para trás e seguir em frente. Que mulherzinha cínica. E para nossa tristeza, ela acaba conseguindo o que queria. No final, Mon acaba aceitando a proposta da Ratazana e resolve ajudar ela, e eu quase me acabo de rir com o susto que ela levou na hora que ele puxou o braço que ela estava segurando. E de volta ao presente, Taesun dá um sorriso enquanto diz que aquela situação só podia ser uma piada doentia. Ao mesmo tempo, a protagonista estava dormindo sem nenhuma preocupação e sem imaginar que seu relacionamento poderia ficar bastante complicado de agora em diante por causa daquela lambisgoia desalmada. Já estou vendo que vou ficar bastante triste de agora em diante. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E para aqueles que ajudaram, eu queria agradecer. Muito obrigado. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os novos capítulos, na minha opinião, foram bastante interessantes, já que finalmente eu pude entender algo que veio me assombrando desde o momento que a história de Taesun veio à tona. E sei que vocês também estavam curiosos sobre isso. E eu só tenho uma coisa a dizer: as coisas eram piores do que eu imaginava. Então comenta aí qual foi a reação de vocês ao descobrir a verdade sobre o passado de Taesun e Sujang. E é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e até a próxima.